Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre qual Deus que você segue. Aquele que você quer que ele seja ou o Deus que ele é realmente. E o texto, ele está lá em 1 Pedro 4. O texto é de 1 a 11, mas eu vou ler o 1 e o 2 e vocês depois leem o texto por completo, porque ele vai falar mais, né, aos corações. E fala assim: a morte para o pecado e a pureza de vida. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E esse texto fala do padrão, né? Que nós que aceitamos a Cristo e vemos o padrão dele para a vida do ser humano, e a gente passa a viver nesse padrão, né? A gente não tem como ficar dando jeitinho naquilo que Deus escolheu para nós. E é sobre isso, né? A gente vê muitas pessoas, e se a gente não tomar cuidado, a gente também fica assim, querendo acreditar num Deus que a gente inventou. Mas como assim? O Deus que a gente inventou é aquele Deus que ele faz aquilo que a gente está com vontade, né? Então, se eu tô com vontade de, sei lá, tomar uma cerveja, não, mas Deus fala aqui, que Deus fala na palavra dele, que o pessoal toma vinho. Então, por que eu não posso tomar minha cervejinha no final da semana? E aí vai falar, não, mas eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso sair com a roupa que eu quiser. Roupas sensuais, roupas muito curtas, muito decotadas, roupas que mostram aquilo que não precisa ser mostrado. Então, são várias coisas, né? Coisas que o ser humano ele começa a dar muito jeitinho e ele começa a padronizar a palavra de Deus, a vontade de Deus de acordo com aquilo que ele acha que ele quer fazer. E a gente não pode ficar manipulando a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é uma só, a palavra de Deus é uma só. E às vezes as pessoas elas leem a palavra de acordo com aquilo que elas querem. Então, a palavra está falando determinada coisa, só lê um pedacinho, entende uma outra coisa, coloca aquilo para dentro da vontade própria e aí a palavra de Deus fica pela metade. E quem Deus é? Ele é um só, né? E quando a gente acredita num Deus que nós queremos que ele seja, a gente escolhe o que quer, veste o que quer, ouve o que quer, curte o que quer e passa a ser aquilo que quer. Quando a gente leu lá em 1 Pedro, a gente viu que assim como Jesus entregou sua vida, né, para que a gente, os nossos pecados, as nossas falhas pudessem ser sanadas, a gente, a partir do momento que entende isso e aceita Jesus, a gente também tem que viver no mesmo padrão que ele. E é um padrão altíssimo, né? Quando você conhece aquele padrão de Deus, você não consegue voltar para lá para baixo nunca mais. Quando você conhece o Deus, né? O Deus que ele é de verdade, a gente vê lá atrás, quando Jesus ainda não tinha vindo e os sacrifícios eram feitos, como que eram escolhidos esses animais para sacrifício como remissão dos pecados? Pegava qualquer boi? Pegava qualquer pássaro? Pegava qualquer coisa? Não. Pegava o melhor boi, sem problema nenhum, sem defeito nenhum, sem mancha nenhuma. E aí tinha o Santo dos Santos, aonde o sacerdote pegava esse sacrifício, levava lá atrás, e ele não podia ir assim simplesmente soltão, era um negócio agarrado no pé dele, porque se aquele sacrifício não tivesse sido aceito por Deus, ou então o sacerdote tivesse, né, cheio de mazela, cheio de pecado, ele também era fulminado. Então, Deus ele só aceitava um sacrifício perfeito e ele consumia aquele sacrifício por completo. E aí, depois que Jesus veio, não precisava mais desse sacrifício, que o sacrifício já tinha sido feito,
Como que a gente deve se entregar a Jesus, se entregar a Deus como sacrifício vivo pelos nossos pecados, de uma forma perfeita. Tem que ter defeito? Não, porque senão Deus não aceita. Era assim na antiguidade, era assim antes de Jesus, e depois que Jesus veio perfeito, se entregou perfeito, e se entregou a sua vida por amor a nós, para a remissão dos nossos pecados e para a salvação nossa, como que a gente tem que se entregar para Deus? Como que é o sacrifício agora? É com animais? Não, é com a nossa vida. Sacrifício vivo para Deus. E é como que você se entrega para Deus? De qualquer maneira? Vivendo da forma que você quer ou nos padrões de Deus? Porque senão Deus não aceita, gente. Então não adianta a gente ficar barganhando com Deus uma coisa que Ele não aceita, que Ele não quer, que Ele não colocou como padrão para nós. E tem um texto lá em Romanos 12:1, que a gente vai ler agora. Romanos 12:1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Renova a sua mente em Cristo, em Deus, nos padrões de Deus, e para de ficar querendo que Deus seja aquilo que você quer. Ele é o que Ele é. Ele disse: qual é o seu nome? Eu sou. E Ele é assim. Então, se você é de Deus, se você é de Cristo, se você escolheu seguir os padrões dele, não mude a Deus. Você mude. Amém? Tchau, fiquem com Deus.